Doutora Mariane, a Heloísa me passou o seu currículo e eu queria te perguntar um pouco, tanto da sua formação quanto da sua atuação hoje. Como a gente pode associar a médica de família, a medicina familiar e as receitas canábicas, o tratamento com a cannabis? Como é que você faz esse tipo de tratamento? Como é que a gente introduz esse tipo de tratamento para as pessoas? E quais são os grandes benefícios de você tratar com a cannabis ao invés da medicina tradicional? Queria que você falasse um pouco disso. Então, primeiramente, relacionada à medicina de família, ela é a porta de entrada para a maioria dos pacientes. Se a gente pensar na perspectiva do SUS, a medicina de família é a porta de entrada e é o que faz o acompanhamento dos pacientes. Então, a gente atende todo tipo de público e justamente o médico de família é o que faz um acompanhamento não só pontual, mas longitudinal, ou seja, a longo prazo das pessoas, né? Idealmente, tendo um vínculo relacionado àquelas pessoas, tendo uma inserção naquela comunidade. Então, a gente conhece as histórias dessas pessoas. E tratamos também de forma integrativa, ou seja, todos os aspectos. É um pouco de, na verdade, a medicina de família ela veio resgatar aquele médico de antigamente que ia na Uhum. casa das pessoas, aquele médico que cuidava de tudo, conhecia a família toda, entendeu? E Uhum. aí a cannabis ela entra no sentido de ajudar em relação a todo esse cuidado integral. Então, como a gente atende vários perfis de pessoas, então ela atua no sentido de poder por exemplo, ajudar essas pessoas nos diversos tipos de patologias, desde crianças a idosos, que a gente sabe que se aplica em várias questões a cannabis. Então, para a medicina de família é essencial, principalmente considerando que a gente é porta de entrada. Inclusive, alguns municípios estão até investindo em relação à formação desses médicos de família para terem a habilidade de prescrever, bem como com políticas para poder disponibilizar pelo SUS esses medicamentos. Agradecer aqui a Sandra Araújo, que já mandou aqui uma colaboração para a gente. Elô, como é que você conheceu a doutora Mariane? Queria que vocês falassem um pouco aí de como é que surgiu a amizade de vocês duas, se vocês puderem falar um pouquinho a respeito. Conto sim, Pedro, muito interessante, muito inusitado. Bom, nós tivemos agora no começo de agosto a SICMED, né, o segundo Congresso Internacional de Medicina Endocannabinoide, que aconteceu em São Paulo. E eu tive que ficar vários dias em São Paulo, né, e fiquei num hostel. O congresso foi ali no shopping Frecaneca, né, e eu achei um hostel muito pertinho, assim, para mim ficar indo a pé, voltar, né, e aí, eis que eu estou lá, no último dia, no dia de ir embora, né, e assim, a gente não se cruzou, eu e a Mariane, nenhuma vez. Só no último dia, eu estava arrumando minha mala, ela também, né, e eu vi ela com material do congresso, né. Aí eu virei e falei, você estava no congresso internacional? Tava. Eu perguntei, qual é a sua área dela? Eu sou médica. Falei, que legal, né? Daí começou a trocar conversa, já trocamos ali contato, né? E daí já na hora, quando ela me falou que era médica de família, tudo, na Bahia, já pensei, bom, vou chamar a doutora Mariane para uma live com a gente, para contar um pouco sobre a experiência dela, né? E principalmente aí no estado da Bahia, né? Que muita gente, mais aqui pro Sudeste, não tem noção de como funciona essas políticas públicas de atendimento médico na Bahia, ou mesmo em outros lugares, né? E essa questão de médico de família, porque no Brasil todo a gente tem muito pouco, né? Hoje, eu achei uma pesquisa de 2020 que na época tinham mais de 500 mil médicos cadastrados, e desses mais de 500 mil, menos de 7.150, 7.149 são médicos de família, né? Então ainda é uma medicina muito pouco divulgada, e é essencial,
né? Para prevenção, para um acompanhamento, vamos dizer, mais humano, inclusive, né? Um acompanhamento... Até mais detalhado, né, Lô? Não é aquela coisa de médico, de grandes hospitais, né? Que o cara passa numa consulta de 15 minutos. Pois é, né? Você leva 2 horas de banco, aqui em Atibaia é assim, exatamente. 2 horas de banco no posto de saúde para 15 minutos, né? E o médico nem pôr a mão em você. Então, assim, o médico de família, acho que principalmente no Brasil, ele tem uma grande importância. E é uma área da medicina que não é nem valorizada e os médicos não têm interesse, né? E isso é muito triste. Sim, porque na verdade o que acontece, justamente como eu trouxe, essa questão de reaver esse médico de antigamente, que acompanhava mesmo a rotina das famílias em todos os momentos, desde os nascimentos, os falecimentos, os momentos de adoecimento, etc., né? No passado tinha essas relações do médico com as pessoas, e o que acontece é que com o desenvolvimento tecnológico, muitos ganhos aconteceram em relação à medicina, de fato, com o desenvolvimento, mas o aspecto humano se perdeu muito. Então, esse olhar mais cuidadoso, mais atento, foi deixado de lado para uma hipermedicalização, então tudo é medicação e pronto, muitas vezes sem se atentar a esse cuidado mais integral, mais atento, e eu diria até que pelo próprio modelo do sistema de saúde, acaba levando aos profissionais também irem para esse modo muito medicalizado. O próprio modelo e o próprio ensino da gente também, por exemplo. E em relação à questão da cannabis, por exemplo, as faculdades não abordam. Assim como a medicina de família também não é estimulado nas faculdades, as pessoas escolherem. Normalmente é estimulado outras especialidades que são super importantes também, mas a gente não pode esquecer que precisamos de uma medicina de família fortalecida para justamente evitar que aquela pessoa, por exemplo, aquele hipertenso ali, que começou inicialmente com aquela hipertensão, ele se torne uma pessoa com vários problemas cardíacos, venha a ter um infarto, várias coisas, são coisas evitáveis muitas vezes, com um cuidado mais atento ali na ponta, para evitar esses desfechos. Uhum. Mariane, pegando essa questão do cuidado e também muito dessa proximidade com as famílias, é um assunto, eu estava até falando com a Elo, né? A gente sofre preconceito, inclusive, da plataforma em que a gente trabalha, que eu não posso colocar, por exemplo, cannabis no título dessa live. Algumas imagens eles também derrubam o nosso alcance. É uma dificuldade para a gente abordar esse assunto, o que acaba me instigando cada vez mais a fazer essas lives e não menos, por incrível que pareça. A gente quer brigar contra a plataforma para democratizar o conhecimento. Você encontra preconceito também por parte das famílias? Quando você fala em cannabis? Então, acabo encontrando, sim, preconceito relacionado a, não diria nem as famílias, especificamente os pacientes, entendeu? Porque eu sinto, assim, que tem pessoas que me buscam por conta disso, acabam me buscando por conta dessa questão da cannabis. Assim como quando eu trago, por exemplo, atualmente eu não trabalho mais vinculado ao SUS, na saúde da família, eu trabalho numa clínica. Mas, por exemplo, quando eu trago para alguns pacientes que vêm por outros motivos, exemplo, o paciente que veio com fibromialgia, usava um monte de medicação, eu perguntei para ela, você já ouviu falar de cannabis? Ela, não ouvi, mas as pessoas geralmente até respeitam, até ouvem, até se interessam pelo tema, os pacientes em si, mas os colegas, existe muito preconceito, infelizmente, entre os colegas, no próprio conselho, diria mais, e também estigmatização, desconhecimento, infelizmente, mas ao mesmo tempo eu fico muito feliz que eu quebro preconceitos com colegas por trazer a informação num ponto de vista sério, científico, porque as pessoas entendem que pela temática de cannabis vai ser uma coisa oba-oba, sem realmente ter uma explicação científica embasada. Então, quando eu trago a seriedade do tema, aí muitas pessoas mudam, inclusive, sua visão preconceituosa. Então, eu acho isso muito transformador ao mesmo tempo, porque tem que estar cara a tapa mesmo. As pessoas têm preconceito, não tem jeito.
Mas é algo que, assim, para mim, é uma grande paixão, que eu acredito muito, que eu vejo o resultado na vida das pessoas, na minha própria vida, na vida dos meus familiares. Então, para mim, realmente é algo que eu defendo mesmo e já estou nesse lugar de luta por ser uma pessoa negra, por ser uma mulher negra, médica. Sim. Então, eu sempre acabo sendo colocada nesse lugar do desafio o tempo todo. Então, é mais um desafio, digamos assim, que eu estou inserida.